Meus irmãos, minhas irmãs, dentro da riqueza da palavra de Deus, eu gostaria de destacar nesta noite a primeira leitura, extraída de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ali, no versículo 28, fala assim, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasses em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Aí diz o versículo seguinte: então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É um contexto em que os apóstolos estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo, por professarem essa fé, por viverem essa fé. E uma perseguição tal que, inclusive, está proibindo a eles. Então, há aqui uma crítica dirigida à fé que eles tinham. Então, vamos parar nesse primeiro ponto aqui. A crítica dirigida à fé que os apóstolos tinham. Nós também recebemos críticas, como católicos. Primeiro ponto, a gente precisa ver também se as críticas são procedentes. No caso aqui dos apóstolos, as críticas eram improcedentes, eram críticas sem fundamento, eram críticas equivocadas. Mas nós precisamos perceber se na nossa caminhada, na vivência da nossa fé, as críticas que nós recebemos, elas procedem ou não? São equivocadas ou não? Porque a gente não pode porque somos homens e mulheres de fé, já dizer que toda crítica não presta, ou que toda crítica já é um engano. Eu penso que não. Por que nós, católicos, na nossa fé, não poderíamos ser criticados? Podemos. A nossa prática de fé não pode ser criticada? Pode. Alguém pode ter o direito de não gostar, de não se identificar? Pode. Claro que pode. Agora, essa crítica procede? Tem fundamento? Tem sentido o que estão criticando? Aqui que vai fazer a diferença. Tanto para o nosso crescimento, como o tipo de resposta que nós vamos dar ao tipo de crítica que foi feito a nós. Ora, se alguém me critica de ser exagerado e fanático, e de repente eu dou uma topada numa pedra, foi o demônio. A porta bateu, foi o Satanás. Aconteceu alguma coisa errada, é o capeta que não quer. Então, realmente, se alguém está criticando você de fanático, de fato você é fanático. Porque enxergar o demônio em tudo é fanatismo. Ou então alguém te critica de exagero, e aí você em casa está sempre, tudo que a pessoa faz, isso é pecado, isso é errado. Então essa pessoa está certa na sua crítica, porque a fé que você tem está fazendo você julgar, ficar apontando o dedo para os outros. Ou então se a pessoa ainda te critica de exagerado na prática da sua fé, porque você já não tem mais tempo para nada, vive com o terço na mão,
acendendo vela, enfiado 24 horas na igreja, não cuida da sua casa, não cuida do seu trabalho, não dá atenção para as pessoas da sua casa. Se estão chamando você de fanático, essa pessoa está certa. Você está fanático mesmo. Porque a própria palavra de Deus diz que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para tirar pedra, tempo para recolher as pedras. Se a pessoa ainda diz, você é fanático, é exagerado, e você o tempo inteiro está querendo enfiar Jesus Cristo goela abaixo do outro, forçando a barra, de fato, essa crítica procede. Porque o católico precisa ter por princípio o respeito pela liberdade do outro, que inclusive não quer aceitar o Cristo. Eu não posso forçar ninguém a aceitar a minha fé, praticar a minha fé. Então, se nos criticam dentro dessa linha, estão corretas as críticas. Então, nós precisamos repensar a nossa prática de fé. É como o caso que aconteceu numa outra cidade onde eu trabalhava. Eu ainda era diácono, ainda não tinha sido ordenado sacerdote. E era uma festa de Santo Antônio. E depois nós estávamos na parte social. Eu sentei na mesa com alguns casais e a gente começou a conversar sobre fé, sobre religião, sobre a vida. Eles me perguntavam algumas coisas, eu respondia. E tudo que eu respondia, uma das mulheres virava para o marido e dizia, tá vendo aí? Tá vendo? Aí, mais outra pergunta, outra resposta, ela cutucava o cara, tá vendo aí? Tá vendo? Isso ela fez bem umas 7 vezes durante a conversa. Até que o cara encheu o saco, levantou, foi comprar a comida lá, porque não aguentava mais ela cutucar ele e dizer, tá vendo aí? Tá vendo? Aí também as outras pessoas que estavam na mesa foram fazer outras coisas, e eu fiquei sozinho com ela na mesa. Aí foi o momento de eu agir, né? Minha irmã, eu noto que você quer que o seu esposo participe da igreja como você, lhe acompanhe. Frei, porque é difícil, é ruim, a gente vem só, e se queixou, aí depois que ela se queixou, eu disse, mas minha irmã, quando a gente quer atrair a abelha, a gente não põe fel, a gente joga mel. Você, se me permite falar, está espantando o seu marido, assim ele nunca vai ser um católico praticante. Porque esse pouco tempo que eu fiquei aqui na mesa com vocês dois, você notou que o tempo inteiro você estava cobrando, julgando, apontando o dedo, brigando com ele. A imagem que ele tem de Jesus é de um Jesus que cobra, que julga, que condena, zangado. Se eu fosse você, eu mudaria de tática. Fiz uma crítica, não fiz uma crítica? Fiz uma crítica. Se você quer atrair o seu marido para Deus, ao invés de brigar, ame, acolha, abençoe, reze, convide ele para ir para a missa, e se ele não quer, não força a barra, vai sorrindo para a missa, reza por ele. Quando voltar, não chega enfesada de cara feia porque ele não foi, dá um abraço, um beijão nele, expressa o amor de Cristo para ele, o Cristo que você crê, ao invés de ficar implicando com ele. Então tem certas críticas feitas a nós católicos que são necessárias, úteis, boas, doem na hora que a gente recebe, mas podem fazer a gente enxergar que nós não estamos agindo bem como católicos e até estamos pensando no nosso exagero, ou no nosso julgamento, ou na nossa cobrança, que nós estamos agindo bem. Não estamos. Estamos, às vezes, até colaborando para que aquela pessoa se afaste mais. Podemos receber críticas também
no sentido de que aqui já é mais aquele pessoal que às vezes quer justificar porque não vai para a igreja, diz assim, eu vou para a igreja, fulano vai para a igreja, vive falando mal da vida dos outros, e se fulano fala mal das vidas dos outros, ele está certo. Agora, isso não é justificativa para ele não ir para a igreja, ele não pode usar o erro dos outros para não ir. Eu ir para a igreja, fulano vai para a igreja, mas vive ali brigando com todo mundo ali na rua. Então ele está certo em dizer que fulano foi para a igreja e ao invés de ser o cara da paz, da reconciliação, lá na rua ele está quebrando pau com outra pessoa. Quer dizer, cadê o testemunho? Cadê o esforço de ser alguém, de colocar em prática o amor, a paz, o perdão, a misericórdia, a compaixão que ele ouviu lá na igreja e que ele precisaria levar lá para aquele grupo que está brigando? Ser um sinal para onde acalma o conflito, ao invés de botar mais lenha na fogueira. Aí alguém olha de fora e diz, eu vou para a igreja? Se fulano que vai para a igreja está desse jeito aí? Agora, é uma crítica construtiva? É sinal de que eu tenho que aprender que aquilo que eu ouço da fé, aquilo que eu rezo na fé, aquilo que eu pratico na fé, tem que surtir efeito na minha vida para eu aprender a me controlar quando chegar lá naquele conflito, ao invés de botar mais lenha na fogueira, eu sou aquele que joga água na fervura. Eu sou o cara da reconciliação, da paz, ao invés de atiçar a briga, o conflito. Então, algumas críticas, elas são úteis para nós. Então, precisa ver se procede. Será que eu estou agindo mesmo assim? Fazer um exame de consciência, ao invés de se ofender, ao invés de ficar chorando pelos cantos, ao invés de se fazer de vítima, ao invés de ficar lamentando da vida, ao invés de se revoltar, ou logo agredir a pessoa que te criticou. Agora, pode ser que a pessoa que te criticou, e aqui é o caso da primeira leitura, não procedia a crítica. Era uma crítica equivocada, mal feita, cheia de preconceito, cheia de resistência à fé e de uma pessoa, de pessoas que não estavam interessadas a acolher a fé e por isso estavam inclusive distorcendo as coisas. Então eu posso receber também uma crítica equivocada. Fulano vive na igreja, mas às vezes você não vive só na igreja. Você soube separar um tempo para o trabalho, um tempo para a sua família, um tempo para a igreja. Fulano vive brigando com todo mundo. Não, mas você não briga. Você está sempre ali procurando o diálogo, está sempre ali procurando o perdão, está pedindo perdão, está sempre se reconciliando quando há um desentendimento. Então você percebe que aqui essa crítica não procede. Então, quando a crítica não procede, nós somos chamados a ter a atitude de Pedro, como diz a primeira leitura. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Então, se você não está naquela linha de desleixo da fé ou de fanatismo, mas você está vivendo uma fé equilibrada e a sua fé está ajudando a amadurecer como pessoa e a amadurecer o seu relacionamento com as outras pessoas, se a tua fé está aos poucos, de uma maneira gradual, progressiva, te convertendo, te levando a repensar a vida, então aquela crítica que você recebeu não procede. Portanto, então, continue indo para a igreja, não deixe de ir. Continue convidando para ir para a igreja, não deixe de convidar. Continue, quando for oportuno, sem ser alguém chato, que está toda hora acusando os outros, fazendo uma observação ou outra, desde que seja uma observação equilibrada e que venha colaborar com aquela situação para que ela se resolva, ou então que venha, de uma certa maneira,
apenas pontuar o que é necessário dentro de um conflito, ou de uma dificuldade, ou de uma realidade que você está vivendo com outras pessoas. E às vezes até um grande testemunho do cristão não é nem ele falar, às vezes é ele calar. Muitas vezes o cristão ele dá testemunho, não é nem, e mesmo que seja o testemunho, seja o falar, leva muito mais efeito, surte muito mais efeito o viver, o esforço de fazer, o esforço de praticar, o esforço de ter uma vivência de fé equilibrada, aonde as pessoas vão por si só percebendo que alguma coisa está diferente em mim, que ao ir para a igreja eu volto mais amoroso, que ao ir para a igreja eu volto mais compreensivo, que ao ir para a igreja eu tenho tido a tendência de perdoar e de pedir perdão, que ao ir para a igreja eu tenho tido a tendência de tentar dialogar, de conversar, que ao ir para a igreja eu estou até mais alegre, uma pessoa mais positiva com a vida, que ao ir para a igreja eu enfrento os problemas sem desespero. Esse é o testemunho, essa é a nossa perseverança, é aí que eu devo obedecer mais a Deus do que aos homens. Portanto, algumas críticas não vão proceder. E se não procedem, não ligue, continue seguindo, vivendo a sua fé. Mas tenhamos a capacidade de examinar o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência e as nossas atitudes, para naquilo em que, mesmo uma pessoa cheia de pecado ou toda errada, fez uma crítica, eu ter a capacidade de reconhecer, nisso aqui fulano está errado, ele está exagerando, está fazendo drama, mas nesse outro ponto aqui fulano está certo, eu acho que eu preciso melhorar. Então, se nós agirmos assim, vamos amadurecer cada vez mais na fé, vamos viver um constante processo de conversão e vamos nos tornar pessoas que vão dar um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. Claro que nenhum de nós é perfeito, claro que nenhum de nós vai ser 100% na vivência da fé, claro que nós vamos trazer, por causa da fraqueza que há em nós, as nossas contradições, e aqui e acolá vamos ter nossas falhas. Mas para isso está aí o sacramento da confissão. Para isso está aí o teu arrependimento e o teu retomar a caminhada. E isso não desqualifica a sua fé e os valores que você tem. Porém, é importante saber e ter a humildade de reconhecer, quando a crítica for verdadeira e autêntica, aqui eu estou errado, aqui eu preciso crescer e amadurecer. Que Deus nos dê as luzes do seu Espírito para que nós tenhamos essa maturidade de saber separar o joio do trigo, de ter discernimento dos Espíritos, de saber ter bom senso de reconhecer uma crítica construtiva e boa, aonde eu posso crescer, e reconhecer uma crítica destrutiva e mal feita, que eu não vou ligar, não vou dar ouvidos, vou continuar seguindo o meu caminho sem desanimar. Assim, nós devemos lidar com as críticas do mundo, com as críticas ao nosso redor, como católicos, ou até como pessoas nas situações, no trabalho, no estudo, na faculdade, enfim, os locais que você frequenta. Deus nos abençoe e nos ajude a amadurecer desta maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.